Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Estamos na 7ª semana do tempo comum e o evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 50. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal. Mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituiremos o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz, uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós sempre lembrando que precisamos não levar ao pé da letra a palavra de Deus, mas sempre buscando aquilo que significa cada palavra dentro da palavra de Deus. Primeira coisa, se tua mão te leva a pecar, corta. Não, evidentemente não é para cortar a mão, mas a mão simboliza a ação. Se a minha ação não é uma ação libertadora, se a minha ação não é uma ação condizente com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aí eu não vou ter que cortar cortar essa ação negativa, essa ação contrária a uma ação que agrada a Deus. Então tem que mudar a minha ação, que seja uma ação de um discípulo missionário do nosso Senhor Jesus Cristo, de justiça, de paz, de amor, de solidariedade. O seu olho, antes do olho tem o pé. Para que servem os pés? Os pés servem para caminhar. Então, se a sua caminhada ela não está no sentido de Jesus e do seu evangelho e do seu reino, você não tem que cortar o pé, aí você vai cair. Você tem que mudar o sentido da caminhada. Então você tem que caminhar no segmento do reino de justiça, de paz e amor, no segmento de Jesus, que é a personificação do reino de Deus. E o olhar é muito importante. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Então é importante a gente ter um óculos misericordioso, um óculos de misericórdia e não um óculos de julgamentos, um óculos em que a gente só vê maldade, inclusive nos outros, que é mais fácil até ver maldade nos outros do que em nós mesmos, e às vezes até projeta para os outros aquilo que é nosso. Então, se o teu olho te leva a pecar, muda esse olhar com o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é um olhar misericordioso. É por isso que ele escolhe, inclusive, pecadores. Ele escolhe Mateus, um cobrador de impostos. Ele escolhe Saulo de Tarso, um perseguidor dos cristãos. Então ele escolhe e já espera e aposta na nossa conversão, e ele escolhe cada um de nós. Então, mesmo com as nossas fragilidades. Então, o mais importante é que a gente tenha a humildade de reconhecer a nossa fragilidade humana e busque a Deus. E busque ter um gosto, como o sal que tem gosto, que dá gosto à comida. A nossa vida deve ter um gosto de Jesus, é um gosto de Deus. Qual é o gosto de Deus? É o gosto da paz, é o gosto do amor. Ele fala no final: tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Porque onde há justiça, há paz. Onde há bondade, há paz. Então, tudo isso faz parte de uma vida plena na construção do reino de justiça, de paz e de amor.
Então, que a gente tenha essa consciência e que a gente busque sempre viver intensamente com os nossos passos na direção de Jesus, com a nossa ação na direção de Jesus, do seu reino, e o nosso olhar, um olhar de Cristo Jesus, nosso Senhor, em que nós possamos ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Hoje o Santíssimo está presente todo dia na Igreja Matriz de São Sebastião, até a noite, até às 19 horas, e eu estarei lá das 17 às 19 para atender confissões. E depois nós teremos a Santa Missa, 19h30, com adoração e bênção do Santíssimo. Não percam essa oportunidade de encontro e intimidade com Deus. Um abençoado dia para todos vocês.